você que é líder, me diz uma coisa. Quando te promoveram ao líder, alguém te contou que os seus pares iam ter uma disputa muito mais acirrada do que antes? Provavelmente não, né? Mas esse vídeo é sobre o seguinte: como lidar com os pares que tentam te boicotar, com aqueles pares que estão competindo com você, sem que isso vire uma guerra. Por que que isso é importante? Não adianta você cair na pilha e entrar numa guerra com seus pares, porque a única pessoa que vai perder, não a única, mas a pessoa que mais perde, a que mais importa para você, é você. Toda vez que você entra numa disputa com os seus pares, o que você está mostrando para a empresa mesmo, sem perceber, principalmente para a autogestão, é imaturidade, é despreparo. Isso não vai te ajudar na carreira, isso não vai ajudar na sua ascensão e muito menos na sua imagem executiva. E nessa aula de hoje eu vou te ajudar a lidar com pares sem fazer disso uma grande guerra, sem manchar a sua imagem, mas principalmente como você sai de situações como essa de uma maneira superior, não melhor que os outros, mas alguém muito melhor aos olhos da autogestão. É você sendo melhor que você mesmo todos os dias, o que naturalmente vai te fazer uma referência entre os líderes e não um competidor entre os seus pares. Sou Patrícia Gopian e eu ajudo você, líder, a ter uma liderança estratégica e conquistar uma posição executiva respeitada e valorizada. E se isso faz sentido para você, já dá o like nesse vídeo, e se você está chegando por aqui agora, segue o canal também. Por quê? Porque aqui toda semana tem conteúdo para você, para te ajudar, aulas novas, para te ajudar a ter uma carreira executiva respeitada e valorizada. Para que você também possa ganhar mais de 30 mil reais todo mês, como a gente chama aqui de executivo 30K+. Vamos lá, o que é isso então? Muitas vezes, nas empresas, existe uma competição entre pares. Isso é o status mais comum, tá? Não pensa você que é um privilégio, só na minha empresa é assim. Não, é assim em todo lugar. E, infelizmente, ainda é uma coisa arcaica, mas é verdade. As pessoas acreditam que os seus competidores são os seus pares. Por quê? Porque existe uma próxima cadeira. E quando as pessoas pensam no próximo nível, seja um aumento, poxa, a empresa tem uma verba de aumento, né? Normal. A empresa tem uma verba, ela estabelece um valor. E a gente sabe que isso vai ser dividido entre aqueles que forem vistos ou vistas como merecedoras de um aumento. Então existe logo uma disputa silenciosa de quem vai pegar a maior fatia do orçamento de aumento da empresa. Ou tem um próximo nível de cadeira. Quem vai ser o escolhido ou a escolhida para sentar na próxima cadeira? Todas essas coisas criam um ambiente de competição, embora seja um erro. Por que isso é um grande erro? E aqui vai o primeiro aprendizado para você. Toda vez que você está brigando com o par, toda vez que você está discutindo, que você cai numa guerra, numa disputa de quem tem razão, numa disputa onde as pessoas percebem isso acontecer, todo esse tempo que você gastou emocionalmente e até como imagem, você deixou de usar para construir a sua carreira executiva. Você deixou de usar para se desenvolver com uma liderança estratégica executiva. Percebe? O tempo é o maior ativo que alguém tem na vida. Tem na vida, mas aqui a gente fala sobre carreira e fala de liderança. Imagina na vida de um líder. O tempo é uma das coisas mais valiosas, porque no final do dia esse não volta. E aquilo que você é capaz de produzir no pouco tempo que você tem, é aquilo que determina onde você chega. E produzir não significa aquilo que você é capaz de executar, porque isso ficou lá atrás, quando você não era líder. Quando você foi promovido a líder, o que se espera não é que você execute no lugar do seu time. Embora muitos achem que sim. Não, mas a minha empresa é uma liderança executora, as pessoas me cobram, Paty. Dizem, é para executar, a diretoria aqui executa, o dono da empresa executa. Não importa. Enquanto você estiver nesse papel de liderança executora, você vai ficar para sempre apagando incêndio e vivendo em guerra. Isso não vai te ajudar. A transformação começa quando o seu posicionamento muda. Então sai do executor e vai para a executiva. A liderança executiva é uma liderança estratégica. É uma liderança que faz com que as pessoas te deem voz, elas te respeitem, elas te escutam. E aí não tem guerra, o que tem é referência. O que tem é discussão de negócio e não de pessoas. Não é sobre quem tem razão, é sobre quem é parte da solução. Percebe? Tudo isso que eu estou te ensinando aqui, vai anotando. Porque eu sei que são muitas coisas por minuto, mas são essas muitas coisas que fazem uma carreira acontecer. E lembra de uma coisa, né? A carreira não é uma grande coisa, ela é 1 milhão de pequenas coisas. São muitas coisas todos os dias que vão formando quem você é e a cadeira que você vai sentar no futuro. Então, quando você tem uma situação dessa competição, qual é a melhor forma de lidar?
A melhor forma de lidar é você trabalhar primeiro a tua emoção. Então imagina que alguém vem e te provoca, alguém vem num momento de competição ou num momento de reunião, vai lá e diz assim, olha, então isso aqui a gente que fez e se apropria de algo que foi você. Ou alguém vai lá e aponta um erro seu só para te provocar ou para te colocar numa situação menor que aquela pessoa. Imagina, a pessoa vai lá e aponta um par seu e diz, olha, isso aqui só você que errou, sua área que errou, fulano que errou. Ou seja, aponta os seus erros porque acha que assim essa pessoa está crescendo. Na verdade, nenhum dos dois está crescendo, nem quem apontou, nem quem está sendo apontado. Mas como é que você lida? Vamos falar agora de uma liderança executiva, um posicionamento executivo em situações como essa? Ao invés de entrar num embate, ao invés de entrar numa competição de quem está certo e quem está errado, você vira para essa pessoa e fala assim, fulano, interessante esse seu apontamento. Vamos entender ele aqui exatamente aonde? Ah, não, porque teve. Ah, de fato, teve essa questão. Foi muito bom você pontuar. Deixa eu te contar quais ações já foram tomadas. Isso, isso, isso. Agora, se não for verdade, você fala assim: olha, eu até entendo que você tem essa impressão, mas deixa eu trazer para você a verdade. Acabou. É uma conversa adulta, é uma conversa executiva. Não é uma disputa emocional, não é quem fala mais alto, não é quem acusa mais. E quando alguém errar, e isso é muito importante, imagina que o seu par, né, a sua par que errou, e você estiver numa reunião que normalmente essa pessoa jogaria na sua cara, o que você vai fazer? Você não vai jogar na cara. Você vai conduzir a reunião para a solução. Falar, olha, tem essa oportunidade, essa oportunidade. Não precisa dizer que é da área, tal. Você diz quais são as oportunidades de melhoria. E pode até virar para a pessoa e falar assim, fulano, você como especialista nisso, o que você acha que seria a melhor coisa a ser feita? Queria te ouvir. Eu estou aqui à sua disposição para a gente pensar junto nas melhores soluções. Percebe que é um posicionamento diferente? E ele não é um posicionamento hipócrita, não. Ele tem que ser verdadeiro. Só vai funcionar se você fizer isso com verdade. Porque eu quero que você lembre de uma regra. Escreve ela aí no seu caderno. Escreve ela aí. Escreve aqui no chat para ver que você pegou essas. Vai pondo as regras aí no chat. Mas pega essa regra muito importante. O seu trabalho é fazer a empresa onde você está prosperar. É discutir negócio e não pessoas. Quando você discute quem, você entrou numa briga de executor. Quando você discute o que, agora você está numa conversa estratégica executiva. Isso é importante para você como desgaste pessoal, porque cansa ficar brigando. Isso é importante para os seus pares te respeitarem. Isso é importante para os decisores, alta gestão, diretoria, se leva, o dono da empresa. Entender e perceber que você é diferenciado, diferenciada. Ou seja, sair da competição, sair da guerra e se tornar uma referência é uma decisão que você toma todos os dias. Claro que para isso você vai desenvolver não só o seu emocional, mas habilidades executivas como a capacidade de influenciar pessoas. E tem uma coisa que a bússola ensina que é o LEA, L-E-A, põe aí, é liderança executiva ampliada. O que é liderança executiva ampliada? É quando você lidera em 3 níveis, o seu time para baixo, para os lados os seus pares e para cima a autogestão. Quando você discute negócio, você está discutindo empresa. Você está liderando, inclusive, o pensamento e as decisões da autogestão. Quando você discute pessoas, você se colocou aqui embaixo como alguém que está na operação e como se estivesse na 5ª série. Ou seja, não vai ser levado a sério para decisões maiores e muito menos para uma promoção executiva 30k+. O que é o 30k+? Ganhar mais de 30 mil reais todo mês. O executivo 30k+, que é o que a bússola executiva te ensina. Percebe que faz muita diferença? E se você ainda não deu like nesse vídeo, dá um like. Fala aí pra mim, você já deu like? Vai rapidinho, vai lá dar o like e ó, segue o canal se você tá chegando por aqui agora. Por quê? Porque toda semana tem aula nova para você. Mas o que eu quero que você saia dessa aula entendendo é o seguinte: a competição é uma das maiores armadilhas no ambiente corporativo. Embora as pessoas achem que é normal, e se você começar a conversar, você vê que muitas pessoas vivem o problema da competição entre pares, na verdade, essa é a maior armadilha de carreira, porque é exatamente ela que te diminui aos olhos de quem decide. Mas, se você sair do competidor e se tornar uma referência executiva, não é técnica não, é executiva, de postura, de posicionamento, de comportamento, de dialeto, usar o dialeto executivo quando você conversar com as pessoas, tudo isso vai te colocar no nível de jogo mais alto e vai fazer com que você se torne essa referência de liderança executiva, não executora. Lembra sempre disso. Sai da competição, sai da guerra, não queira provar quem está certo e quem está errado, pensa assim, tá, o que a gente tem que fazer agora pela empresa? Tá bom, ok, isso aconteceu. Agora, quais são os melhores caminhos para os resultados acontecerem? Tenha isso na sua mente e isso na sua fala, que eu tenho certeza que a sua liderança vai ser vista como uma liderança executiva e diferenciada. Então, bora seguir o canal, dá o like, me conta aqui embaixo o que você mais gostou dessa aula e se prepara, hein? Porque toda semana tem aula nova para você.